Nesse vídeo você vai ver a diferença entre os SSDs da Kingston NV1 e o NV2. E curiosamente, na data desse vídeo, o NV2 estava mais barato que o NV1. Fala galera, beleza? GF na área. E neste vídeo, eu já falei, você já tá ligado como é. Esse vídeo é patrocinado pelo Maicon Costa. Maicon mandou uma dúvida em um dos vídeos, possivelmente foi do NV2, que eu fiz o unboxing e tudo mais, trouxe ele aqui para o canal e ele colocou: qual a diferença entre o NV1 e o NV2? É justamente sobre isso que eu vou falar. E Maicon, valeu pelo comentário, eu agradeço muito vocês que estão comentando bastante nos vídeos, e se seu comentário for muito legal, você vai acabar parando em um GF Responde como esse aqui. Sem muita enrolação, vamos logo para o vídeo. Todos os links estão na descrição para que você possa parar no produto certo. Toma cuidado com as réplicas e tudo mais que tem pra caramba por aí. Mas vamos começar falando sobre o NV1, que ele é um SSD NVMe PCIe 3.0. Ele tem 4 versões disponíveis: a de 250, 500, 1TB e 2TB. A leitura dele, no mais topado de tudo, porque tem aquela variação das versões e tudo mais do tamanho, pode chegar até 2100 MB por segundo. E a sua escrita chega até 1700 MB por segundo. Claro, isso é o que a fabricante indica. Ela diz que funciona até isso aí, mas isso também vai depender do setup que está montado, a placa-mãe, o processador. São várias variáveis para que possa chegar nessa tal velocidade. Em testes gerais, fazendo um exemplo aqui no Crystal Disk Mark, nós tivemos um resultado relativamente bom, que era o esperado. De leitura, acabou chegando ali próximo dos 2000 Mbps por segundo, e na escrita também chegou no que era previsto pela Kingston em 1700 MB por segundo. No mesmo programa, em testes com arquivos de até 8 GB, não mudou muito, também foi legal o resultado aqui. Porém, a gente pode trazer outros programas que vão trazer testes um pouco mais aprofundados, como por exemplo o Anvil, que simula ali transferências de dados em um ambiente um pouco mais real. Ele manipulando dados ali de 1 GB, chegou próximo dos 1700 MB por segundo. E arquivos grandes, no máximo até 8 GB, ficou do mesmo jeito nesse teste aqui. Também é interessante dar uma olhada no score que sai do aplicativo ASSSD Benchmark. Ele faz ali toda uma média, vários testes, e ele acaba fazendo score de leitura e escrita. Manipulando dados de 1 GB, ele chegou no score de 3705, o que acaba sendo um score interessante. Já manipulando dados de 10 GB, muda um pouco o quadro. Os dados ficam maiores, acaba exigindo um pouco mais do SSD, e esse score acaba descendo pra caramba, chegando até 2214. No ATTO, aqui fazendo o teste, uma manipulação aqui de só de 256 e arquivos de no máximo 256, a coisa foi muito ruim, principalmente na escrita. Dá uma olhada que a linhazinha vermelha é a escrita e a linhazinha cinza é a leitura. Em muitos casos a leitura ficou legal, mas a escrita, principalmente em algum tipo de arquivo, como de 8 MB, 12, em arquivos muito pequenos, a leitura, a escrita ficou muito ruim. Isso acaba dando uma variação gigantesca no seu uso do dia a dia. Em testes, o NV1 acabou chegando um total de 59 graus em estresse. Em ambientes normais ali, no uso cotidiano, só tá ligado, ele ficou com 34 graus. Ele ficou com 34 graus. Lembrando que ele não tem nenhum tipo de dissipador e tudo mais. Existem dissipadores que dá para colocar no SSD para ajudar nessa questão do aquecimento. Mas não é algo a se preocupar, porque os SSDs já são fabricados para essa quantidade de calor. Eu sinceramente gosto de ver um pouquinho mais frio, e aí eu curto também colocar um dissipador de calor. Tô deixando na descrição uns exemplos aí para vocês. Porém, o que eu falei para vocês até agora são coisas interessantes para saber a respeito de um SSD. Mas para mim, essas duas outras coisas que eu vou falar para vocês são as coisas mais importantes, que é a questão da memória cache e também da durabilidade, porque uma coisa tá ligada na outra. A memória cache do NV1 ela é gigante, mas ela é lenta. Você tem que ter ciência que existem tecnologias fundamentais quando a gente fala em memórias de SSD. Depois eu vou trazer um vídeo mais aprofundado para você ficar ciente. Mas existe a QLC,
a TLC e a SLC. Na hierarquia é exatamente essa aqui. SLC é a melhor, a TLC fica ali no meio, ela é boa e tal, e a QLC acaba sendo um pouco inferior. Essas tecnologias estão ligadas diretamente com a durabilidade do seu SSD, porque não sei se você sabe, o SSD sofre na questão da escrita. Na leitura tá tranquilo, mas quando ele começa a escrever demais no seu chip, é onde ele acaba levando porrada, e você precisa ter ciência disso para poder definir o que é bom e o que não é. Esse teste aqui ele tenta alocar o SSD de uma única vez para a gente ver as memórias ali, tanto a primeira camada como a segunda e a terceira funcionando. Isso aqui é primordial para você saber a velocidade do SSD em momentos que ele precisar manipular muitos dados por segundo. Por segundo não, de uma vez, né, que pode demorar até horas. A cache do NV1 é uma SLC, uma memória muito boa, como eu comentei com vocês, e manipulando dados muito grandes. A velocidade inicial foi de 1600 MB por segundo. Isso ficou num total de 254 GB, ou seja, 254 GB é o tamanho da memória SLC, que geralmente é a memória cache que são colocados nos SSDs. De 234 para frente já vai cair nas memórias QLC, que são as memórias que realmente acabam levando pancada quando está escrevendo, e como consequência acaba caindo na velocidade de escrita. Drasticamente sai de 1600 MB por segundo para 139 MB por segundo. Isso é coisa muito feia. Era como se a gente estivesse lidando com um HD. Por isso que eu falei que é uma memória cache extremamente grande, porém ela acaba ficando lenta depois que sai da memória cache e vai ali para a memória QLC. E aí você tem que ter noção disso aqui. Se você for comprar a versão de 256 GB, você pode manipular até um total de 60 TB, 500, 120, de 1 TB, 240 TB e de 2 TB, 480. Isso é fundamental para você saber a durabilidade do seu SSD. E agora chegando no NV2, que é o irmão mais novo. O NV2 ele já bota a perna ali no PCI 4.0. A leitura pode chegar até 3500 MB por segundo, dependendo da versão, logicamente, tem uma variação grande, e a gravação pode chegar até 2800 MB por segundo. Ele vai ter versões de 250 GB, 500 GB, 1 TB, 2 TB e 4 TB. Logicamente, o de 4 TB é o mais rápido de todos. Porém, os testes aqui foi em um de 1 TB, que está extremamente acessível na Amazon, como eu comentei com vocês, chegando a ficar mais barato até que o NV1. Em teste, como no Crystal Disk, ficou interessante ali, com uma taxa de 3200 MB na leitura, e na escrita ficou 2700 MB por segundo. Ficou legal, mas vamos adiantar aqui, porque quando a gente pega o Crystal Disk, ele acaba medindo a velocidade da memória cache, não do SSD por inteiro. Então vamos adiantar para a gente saber como é que acaba saindo a manipulação de todos os dados em teste que eu vou mostrar a vocês. Em testes no Rainview, manipulando arquivos de 1 GB e 10 GB, não ficou a mesma coisa, batendo uma média ali mais ou menos aproximado entre eles de 3000 MB por segundo. Foi tranquilo. Trazendo o AS-SSD, ele acabou tendo um score de 2968. E nesse teste específico deu para trazer para vocês até os dados de copiando um arquivo ISO, instalando um programa e também fazendo a instalação de um game. No programa ficou baixo, mas também a gente tem que lembrar que programas têm arquivos muito pequenos e o Windows não lida muito bem com esses arquivos e velocidade. É uma coisa que já é antiga. Fazendo testes no ATTO Disk Benchmark, trazendo a manipulação aqui de dados de no máximo 256 MB. A gente vê vários testes acontecendo aqui e foram interessantes, sabe? Ficou bem estável tanto a questão da leitura como da escrita. Nas linhazinhas, a linha cinza é a questão da leitura e a linha vermelha é a escrita. Com arquivos maiores de no máximo 8 GB também ficou legal, mostrando uma estabilidade interessante no NV1 com esse teste que é bem baseado no que a gente pode fazer no dia a dia manipulando dados
cotidianos no uso com o SSD. A temperatura do NV2 chegou no máximo de 61 graus em momentos de estresse. E normal ele fica ali entre 35, 38, 36, esse é o padrão dele. E normal ele fica ali entre 35, 38, 36, esse é o padrão dele. Mas agora vamos falar da memória cache, que como vocês já sabem, é a coisa mais importante a se saber quando a gente tem que comparar SSDs. Manipulando dados bem grande, inicialmente a velocidade ficou em 2800 MB por segundo, abaixo do esperado, sabe? Dá pra comentar isso aqui, já que ele é um PCI 4.0, então era pra ele passar dos 3 e pouco, né? Mas, enfim. Essa memória inicial, que é a memória SLC, a memória cache, teve um total de 88 GB. Sim, para os padrões atuais que nós estamos e comparando esse parâmetro aqui com o NV1, o NV1 dá uma lapada nele fortíssima, visto que seu irmão mais velho tem 254 GB de SLC. Mas se você já tá jogando, aí vem o tchan da coisa. Daqui pra frente, uma boa parte do teste se manteve em 619 MB por segundo, o que é uma taxa maravilhosa. E isso foi alocando um total de 800 GB. Ou seja, a primeira camada da memória, a mais rápida de todas ali, ela teve um total de 88 GB. A segunda camada, que vai ficar próximo ali dos 619 MB por segundo, tem um total de 80 GB. E a taxa fica acima até mesmo dos padrões SATAs que nós conhecemos. Só depois de aproximadamente 890 GB de alocação, a taxa caiu para 100 MB por segundo. O resultado é bastante impressionante, chegando perto até de um Samsung 980 ou WD Black SN770, que são SSDs um pouco mais caros, mas estão em outra classe, podemos dizer assim. Com isso, nós chegamos na durabilidade. Se você compra a versão de 250 GB, você pode gravar um total de 80 TB ali no SSD. Se você compra de 500, você pode gravar 160 TB. Se você compra de 1 TB, 320. Se você compra de 2, 640. E se você compra de 4 TB, você pode gravar 1280 TB. Tudo isso aqui é importante, principalmente os dois últimos parâmetros que eu trouxe para vocês. E aí eu chego na minha conclusão, você pode chegar em outra conclusão se você estiver vendo por outra via. O NV2 ele é superior sim ao NV1, mesmo ele tendo aqui essa limitação de 88 GB na sua memória cache, mas ele é mais rápido do que o seu irmão. Até mesmo quando a gente bate a velocidade da memória cache, nós ficamos mais rápido ainda do que aquele irmãozão fica. Até nessa segunda camada a gente vai ter 800 GB nessa velocidade inteira. E em questão de lançamento, o NV2 ele é mais novo, vai ter mais atualizações e tudo mais. O NV1 só vale a pena ser comprado se ele tiver muito mais barato que o NV2, mas que não é o caso. Então se você está entre os dois, pode ir no NV2 de boa. Até mesmo na questão de durabilidade, o NV2 ele é melhor que o NV1. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você tem alguma dúvida específica, você pode jogar nos comentários que você pode vir parar em um GF Responde. Deixa o gostei se você já é inscrito, o comentário, tamo junto, tchau, valeu, fui.